Antes da gente falar de solidão, eu queria falar sobre algo que está sempre presente com solidão, né? E nesses momentos pandêmicos, a solidão eu diria que está bastante presente, assim como o medo, que está bem junto dela, né? Então, o medo é uma das emoções mais avassaladoras, é das emoções que mais nos tomam. E ao mesmo tempo é uma emoção básica que é fundamental para a nossa sobrevivência. Sem o medo nós podemos correr bastante perigo e a nossa vida estar em risco, né? Eu me lembro agora de uma circunstância muito interessante. Há anos atrás, eu fui para o primeiro módulo do Pathwork em Salvador. E eu fiquei num hotel junto com uma colega bem em frente ao Jardim de Alá. Nós saímos para jantar depois da aula e na volta estava aquela noite agradável de lua cheia, aquele momento super gostoso, aquela brisa do mar. E nós ficamos ali caminhando e conversando no Jardim de Alá, e papo vai, papo vem, caminha daqui, caminha dali, foi uma delícia. No outro dia, conversando com colegas lá de Salvador, elas perguntaram, e aí, o que fizeram, né? E nós contamos que depois do jantar fomos dar uma volta, caminhar pelo Jardim de Alá e ficamos batendo papo lá até 1 da manhã. O que no Jardim de Alá, uma das áreas mais perigosas de Salvador? Não façam isso. Eu gosto muito dessa fala que diz: a ignorância é a mãe da coragem, não é? Quantas coisas a gente fez porque não sabia o perigo que estava correndo. E uma outra vez também muito interessante, eu estava numa trilha com um grupo lá em Aparados da Serra, um lugar lindo, em São José dos Ausentes, com um guia nos levando nessa trilha. E de repente o guia olha assim e diz: precisamos voltar, e rápido. E a gente, por quê? Tá vindo uma viração. Eu nem sabia o que era viração, né? Fui descobrir lá, não sei se vocês sabem, mas é como um grande nevoeiro, uma cerração muito forte, né? E ele disse: se ela vier, nós vamos ter que parar e esperar até que ela vá embora. Mas por quê? Tão forte assim, né? Aí ele nos contou que, por exemplo, um casal que estava ali fazendo uma trilha se viu no meio de uma viração, continuou andando um tanto, até que viu que não enxergava mais nada, resolveram parar e acampar ali. Quando a viração foi embora, eles se deram conta que eles estavam a centímetros de um penhasco. E eles podiam ter caído naquele penhasco, né? Então, assim, o medo é uma emoção muito importante, né? É fundamental. Mas a maior parte dos nossos medos, eles são ilusórios. São medos que fazem parte da nossa autoimagem idealizada, de sermos perfeitos. Não tem nenhum problema em querer buscar a perfeição, mas negar a nossa imperfeição é complicado, né? Então, nós não queremos errar, medo de não dar conta, de falhar, medo de ficar desempregado, de ficar sem dinheiro, de ser abandonado pela mulher, pelo marido, de medo da vida, medo da morte. Muitas crenças ligadas à autoestima, né, nos levam a nos apegar a determinadas coisas, a ter que, por exemplo, obrigação de sermos felizes. Eu me lembro de uma fala do Karnal que dizia que
na obrigação de sermos felizes, nós estamos cada vez mais infelizes, né? E aí as redes sociais contribuem bastante para a gente ficar, né, comprimidos nessa obrigação. Mas qual é o maior medo que nós sentimos? O medo do vazio, de esvaziar a nossa mente e não ter nada lá. Muitas pessoas me dizem, eu não consigo meditar, eu não consigo parar de pensar. Primeiro que a meditação, o grande objetivo é nós estarmos presentes aqui e agora. E claro que à medida que nós estamos, nós vamos esvaziando a mente. Mas se eu vou meditar com o objetivo de esvaziar, muito provavelmente eu vou me frustrar, porque eu não vou conseguir isso num primeiro momento, nem num segundo. Então, a meditação não deve ter o objetivo de esvaziar a mente, e sim de poder me manter aqui, em contato comigo mesmo, no meu espaço interno, né? Mas o que nos leva a ter tanto medo, né, desse vazio? Esse vazio tem a ver com o medo de não encontrarmos nada lá. Todos nós, seres humanos, crentes em Deus ou ateus, no fundo duvidamos da existência de que exista algo ou alguém que possa nos dar sustentação. Os crentes em Deus negam para si mesmos que existe dentro deles uma descrença. E os ateus, para não ter esse problema, já dizem que não existe. Mas lá no fundo da inconsciência, certamente deve ter uma dúvida a esse respeito. E todos nós, no fundo, ansiamos que tenha algo maior que nos dê sustentação. Não é mesmo? Então vamos respirar um pouquinho. Porque qual é aí a grande causa desse medo existencial que vai nos levar a confrontar com a solidão? Eu diria que a solidão, ela não tem a ver com, e todos nós sabemos disso, com estarmos sozinhos. Quem não já viveu uma sensação de solidão estando rodeado de pessoas, né? Então, uma causa, digamos, mais superficial da solidão, a gente poderia dizer que é um sentimento de insatisfação, de descontentamento com aquilo que estamos vivendo, com uma não identificação com aquilo que nos rodeia, seja o trabalho que nós estamos fazendo, as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, com a vida que nós temos. Então, num nível superficial, a solidão tem a ver com essas coisas, mas num nível mais profundo, a causa da solidão é a desconexão conosco mesmos. A desconexão com o eu mais profundo. Na maior parte do tempo, nós ficamos como que só na casca, né? Presos no pequeno ego. E o ego, gente, o pequeno ego, ele não tem condição de dar conta de todas as variáveis incontroláveis da vida. Então, nós necessitamos acreditar que exista algo maior.
que nos habita. E ao mesmo tempo há uma dúvida gigante se nós vamos encontrar esse algo maior. Mas para ir ao encontro dele, nós precisamos acessar um mergulho mais profundo dentro de nós mesmos. E lá nós vamos encontrar partes de nós que nos assombram. E é interessante, né? Porque neurocientistas fizeram uma pesquisa colocando monitoramento de várias pessoas enquanto elas assistiam a um filme. E enquanto esse filme estava ali sendo assistido, eles monitoravam, através de imagens, as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas. E esse era um filme que tinha várias partes que dava uma pausa. Sabe aqueles filmes que dá um branco porque a cena é forte demais e que tu tem que parar para respirar? Era mais ou menos assim. E o que chamou muito a atenção deles é que todas as pessoas, sem exceção, quando dava essas pausas, o cérebro, a parte do cérebro que era ativada, era o que eles chamam de área supervisora. E o que é essa área supervisora? É aquela que bloqueia o acesso à dimensão maior de nós mesmos. E qual é essa dimensão? É a nossa parte instintiva, irracional, ilógica. Fica na parte mais antiga do cérebro, uma parte que tem bilhões de anos. E é nessa parte que estão guardadas todas as nossas emoções. Então vejam, uma parte de nós, uma parte do todo que nós somos, nos foi negada. E por quê, gente? O Pathwork e várias outras abordagens nos contam que lá atrás, muito antigamente, os humanos tinham acesso a essa dimensão maior. Mas nós não tínhamos um ego capaz de discernir entre o bem e o mal. Isso nós fomos adquirindo com muito trabalho, e a última parte do cérebro, que é a região do córtex pré-frontal, é que tem a capacidade de discernir, de tomar decisões racionais. Mas essa parte tem milhões de anos, enquanto que essa outra aqui atrás tem bilhões de anos. Então, nós corríamos risco de, por não termos discernimento, da própria espécie estar correndo risco. Então, foi preciso fechar as comportas e nos proibir a entrada da dimensão maior de nós mesmos. Então nós ficamos com acesso limitado ao todo. E temos medo de chegar nesse todo, até porque nós ainda guardamos nas nossas memórias celulares experiências dos nossos ancestrais, digamos que difíceis, de violência, de destruição. Então, nós temos medo das nossas emoções e do que elas são capazes. Então, nós fomos nos tornando, para podermos estar em sociedade, nós precisamos limitar as nossas ações e nos tornarmos seres mais racionais. Isso foi fundamental, foi necessário, mas nós já evoluímos bastante. Hoje o nosso ego tem plenas condições de discernir.
E nós podemos dizer para essa parte, essa área supervisora, eu estou pronta para entrar. Né? E sim, nós já temos acesso a essa dimensão maior. Mas nós precisamos confiar. E para isso, parar de nos anestesiar. Atualmente, nós somos uma sociedade compulsiva, gente. Quem quiser saber mais sobre compulsão, eu fiz uma live específica sobre isso que está lá no meu YouTube. Mas a compulsão nada mais é do que um deslocamento de uma necessidade real que eu tenho medo de suprir ou me acho incapaz de suprir, então eu desloco para uma falsa necessidade, que é artificial, que nunca vai me preencher. Como eu preciso comprar um vestido novo, eu preciso comprar um sapato, uma blusa, um consumo, comida, jogos, sexo, drogas, artifícios que nunca vão nos preencher. Assim como doenças físicas e mentais, por estarmos as nossas células se perdendo, tentando encontrar o paraíso perdido. Porque nós estamos nos anestesiando, amortecendo as nossas emoções. E não adianta a gente amortecer só a parte ruim. A parte boa vai junto. Então nós precisamos sim de coragem para ir em direção a esses níveis mais profundos, onde estão lá partes nossas negadas. Partes que muito cedo, lá na primeira infância, quando nós estávamos com todo o nosso ser livre, leve, solto, espontâneo para ser o que fosse, nós estávamos com raiva, nós mordíamos o amiguinho ou o irmãozinho, nós odiávamos os nossos pais e de repente nós nos assustamos com esses sentimentos avassaladores e reprimimos e mandamos para o porão esses aspectos nossos, mas esquecemos da existência deles, mas uma parte de nós acredita que nós somos aquilo e ainda nos assombramos com aquilo. Mas na realidade, gente, o monstro é bem menor do que nós imaginamos. E se nós começarmos a adentrar nessas camadas e visitarmos os porões da nossa inconsciência, nós vamos começar a trazer essas partes excluídas, negadas. E vamos começar, sim, a reintegrar esses aspectos. E isso vai nos deixar mais preenchidos e mais plenos de nós mesmos. E cada vez nos abrindo mais para esse ser pleno que nós somos. E eu acho incrível, né, que esses neurocientistas, eles, desde os anos 60, que eles vêm estudando algumas substâncias psicodélicas muito usadas nessa época dos anos 60, como o ácido lisérgico, mais conhecido como LSD. E esse ácido, na realidade, o que ele faz é neutralizar essa área supervisora, que no Pathwork a gente chama de consciência sobreposta, que nos abafa, né, nas obrigações. E o que acontecia? As pessoas que usavam e usam esse ácido, ao neutralizar essa área supervisora, as comportas do proibido são abertas. Então eles acessam essa dimensão maior e sentem esse estado de unidade tão desejado, tão ansiado por todos nós, né? Mas é claro que é um artifício que pode causar danos, né?
Então, ele é contraindicado. Mas eles vêm estudando e recentemente pesquisas na área da psicofarmacologia, eles começaram a sintetizar o ácido lisérgico e usar em pessoas que têm depressão profunda e são completamente refratárias às medicações de antidepressivo mais modernas. E, para surpresa deles, mais de 50% dessas pessoas tiveram resultados bastante satisfatórios. Então vejam, aqueles hippies, né, que usavam a hashtag paz e amor, eles não estavam distantes desse anseio, né, de unidade, que a gente não precisa usar nenhum artifício, que nós podemos acessar. E hoje, gente, já tem uma abertura. Esse leão de chakra, ele tá lá, mas o nosso ego consciente pode dizer para ele: calma, fica tranquilo, eu tô pronta, eu tô preparada, eu posso, eu sei discernir. E no meu adulto saudável, consciente, eu posso adentrar nessas profundezas e acessar o todo que todos nós somos, onde nós nos encontramos todos unidos nesse todo. E é muito incrível como tudo é sincrônico, né? Essa semana eu faço parte de um grupo de WhatsApp que uma colega postou um trechinho de um livro da Clarice Lispector. O livro chama, como é que é mesmo? Um Sopro de Vida. E eu vou ler para vocês porque nem é ninguém melhor do que ela para nos falar aquilo que eu gostaria de colocar em palavras, ela coloca brilhantemente. Então, olhem só. Ela diz assim: fiquei sozinha um domingo inteiro. Não telefonei para ninguém e ninguém me telefonou. Algum de vocês já viveu isso? É forte, né? E ela disse: estava totalmente só. Fiquei sentada num sofá com um pensamento livre. Mas no decorrer deste dia, até a hora de dormir, tive umas 3 vezes um súbito reconhecimento de mim mesma e do mundo que me assombrou e me fez mergulhar em profundezas obscuras, de onde saí para uma luz de ouro. Era o encontro do eu com o eu. E ela fecha dizendo: a solidão é um luxo. Não é perfeita? Nada como Clarice Lispector para nos falar das nossas emoções e do que nos habita. Então, eu peço que, se vocês têm perguntas, a minha ideia agora, se vocês toparem, é que a gente deixe as perguntas para daqui a pouco e a gente faça um pouquinho de um momento de mergulho. Eu não vou aqui criar a expectativa da gente fazer o mergulho e entrar no vazio, né? Porque isso seria demais. O nome do livro é Um Sopro de Vida. Isso. Mas eu gostaria que a gente faça uma breve experiência de poder entrar um pouquinho e a gente saber mais ou menos uma forma de poder se aproximar dessa conexão. Tá, que Isabel tá aí, então obrigada, Isabel, foi tu, a Isabel Davoli foi a que postou essa parte que eu estou compartilhando aqui com vocês. Obrigada, Isabel, foi muito sincrônico tu ter postado, porque era tudo que eu queria dizer, em poucas palavras ela disse brilhantemente. Então vamos experimentar um pouquinho, topam?
Então, vou convidar vocês a ficar numa posição com os pés bem plantados no chão, a coluna ereta. Pode estar bem confortável, não precisa te preocupar. Pode encostar as costas no espaldar da cadeira. E o que eu vou fazer agora é uma parte que eu faço sempre nos encontros de meditação, que eu faço todas as segundas-feiras às 7h30 da manhã. Então, quem não acompanha e quiser acompanhar, é muito bem-vindo às segundas-feiras aqui no Instagram, às 7h30 da manhã. E depois essas meditações vão todas para o meu canal do YouTube. Renate Miller, canal é o endereço. E elas seguem uma ordem, não que vocês tenham que seguir essa ordem, mas quem puder, faz dentro da ordem, que fica bem interessante, porque vai num crescente a gente indo mais fundo, tá bom? Então agora a gente vai só dar digamos, um trailer desse movimento, tá bom? Então, se for possível, fecha os teus olhos. Se não, fica numa posição com os olhos a 45 graus. E num primeiro momento só conecta com a tua respiração. Respira com consciência, observando o ar que entra, o ar que sai, sem mudar nada do que já está aí. Observa o trajeto que o ar faz. Observa os batimentos cardíacos. Observa as sensações no teu corpo. Vê se tem alguma parte mais contraída, alguma parte do corpo que chame a tua atenção. Sem ter que mudar nada, só respira com consciência, dando espaço. Espaço consciente para aquilo que o corpo te conta. Espaço para as emoções que estão aí. Deixa que tudo se assente dentro de ti. E vai adentrando no silêncio interno. Os pensamentos vão tentar te tirar do aqui e o agora. Mas tu deixa eles passarem e escolhe ficar aqui, dentro de ti, no teu corpo. Esse grande container que é o teu corpo. Quanto mais tu respiras com consciência, dando espaço para tudo que é agora, observa o que vai acontecendo com o teu corpo. E se for possível, deixa a boca entreaberta, respira pelo nariz e pela boca. Tu vais ver que a respiração pela boca te traz muito mais qualidade na percepção das sensações. E as sensações são vida pulsando.
vai abrindo mais e mais espaço. Te preenchendo da presença em ti mesmo. Do estar profundamente dentro de ti e do universo que te habita. E a cada respiração consciente, tu abres mais espaço dentro de ti. Mais e mais espaço. E a mente observa o que vai acontecendo com o corpo. E ela também relaxa. E nós juntos aqui agora criamos um grande container como se todos nós presentes virtualmente formássemos um corpo grupal. Com um espaço expandido, onde um facilita para o outro. Esse estado de expansão, mais e mais espaços vazios. Observa o teu corpo agora. Compara o início
desse mergulho para dentro de ti, quais eram as sensações, como tu estás agora. E sem perder a conexão com esse espaço sagrado, envolto por esse container que é o teu corpo, um corpo sagrado que contém o todo. Vai fazendo contato com o teu corpo, umedecendo os lábios, mexendo as extremidades, movimentando devagarinho esse corpo, quem sabe num abraço, uma carícia contigo mesmo, até que tu possa abrir os olhos. Então, nós temos, quem quiser partilhar o que sentiu ou perguntas. Ah, Serenita, precisavas muito dessa meditação, que bom, fico feliz. Se tiverem perguntas sobre aquilo que eu trouxe, ou quiserem partilhar um pouquinho da experiência, é muito bem-vindo o que vocês quiserem trazer. Sempre uns acrescentam para todos, né? Ninguém tem perguntas, ninguém tem nada a partilhar? Não sei como foi para vocês, mas para mim foi difícil chamar de novo para nossa contrair de novo a experiência. Renate, gostaria de saber se esta parte que blindamos poderia ser chamada de, deixa eu ver, chamada de a caixa. Não sei te responder. Eu não sei o que é a caixa. Mas eu te diria que nós estamos falando, por exemplo, nós poderíamos comparar ao inconsciente coletivo de Jung, né? Esse espaço de totalidade. Então, se a caixa também pode ser comparado a isso, sim, né? A Verônica diz muito calor e vontade de abrir os braços em expansão. A caixa é espaço? Então, sim, é a totalidade do espaço, é o todo, né? A Roseli falou de muito bom o silêncio. Sim, é muito bom o silêncio, não é? A sensação é que esse silêncio, ele preenche. E é no silêncio que o todo habita. Foi incrível a expansão que senti no meu corpo e a conexão comigo mesma. Como estava desconectada e não sabia. Que bom, Valéria. É. Nós vivíamos muito para fora.
nós temos uma cultura voltada para fora e cada vez mais nós estamos presos. Aqui a Kátia traz, né, um campo morfogenético, eu diria que é um campo mórfico de muito fazer, de muita ativação, de muito princípio masculino. Sim, Márcia, então podes ir lá nas minhas lives às segundas-feiras de manhã ou no meu canal do YouTube, tem mais desses momentos, sempre tem mais desses momentos. Mas, na verdade, a gente precisa, eu sintetizaria dizendo assim, nós somos uma sociedade super ativada que hipertrofiou o princípio masculino, que é o princípio ativo da criação, e atrofiamos o princípio feminino, que é o princípio passivo. E é esse princípio feminino que nos abre para a totalidade do ser. Então, nós precisamos mais de passividade, de nos abrir para esse mundo interior, para poder trazer mais o ancoramento do princípio feminino. E com ele, sim, numa sociedade patriarcal, com esse princípio feminino, nós não negarmos o princípio masculino, ele é importante, ele é necessário, mas darmos a mão para o princípio masculino e estarmos mais em equilíbrio, né? E não nessa compulsão do fazer desmedido que nos coloca muito para fora e muito pouco em contato conosco mesmos. E aí nós somos uma sociedade cada vez mais ansiosa. E o Brasil, eu não sei porquê, mas nós somos campeões de transtorno de ansiedade, gente. Dados da OMS. E o mundo está cada vez mais deprimido. Não é à toa que esse bichinho está aí nos botando para dentro de casa. E, gente, eu ainda hoje lia mais sobre essa tal da Delta, né? Da nova versão do vírus que está mais potente e nos pedindo para não deixar de usar as máscaras e o distanciamento pedido, porque a coisa continua sendo importante. Eu diria que só vamos conseguir melhorar essa condição no planeta se nós começarmos a entrar mais no nosso princípio feminino e expandir. O que eu procuro fazer nos meus encontros é o que quem me acompanha, que está aqui, várias pessoas estão aqui e participam, né, também das segundas-feiras e de outras lives, é a gente criar esses espaços de mergulho coletivo, porque eles são muito mais potentes realmente que os individuais. Nós criamos uma egrégora muito, muito forte, então é mais fácil de adentrar e mergulhar nesses espaços vazios. E a gente precisa de pessoas como nós para criar esse quantum energético que vai possibilitar que as nossas células ressoem essa informação, para que ela possa ser reverberada para todos. Então vamos lá caminhar juntos. A pandemia para mim foi uma mestra, me fez mais e mais ir para o interior e trabalhar e criar através das manualidades. É verdade, Isabel. Eu faço minhas as tuas palavras, né? Mergulhar, mergulhar e mergulhar no espaço interno, né, Fernanda? É o que mais nós precisamos. E trazer, então, essa qualidade energética para as nossas realizações, para os nossos feitos. Nós vamos fazer as coisas com muito mais interesse, com muito mais criatividade, com mais presença. Não é? Então, se ninguém mais tiver perguntas ou partilhas a fazer, a gente vai
encerrando. Sim, o medo da solidão é o medo do eu. Exatamente. Medo desse eu maior que me habita. Que a gente pode chamar de Deus ou consciência universal ou o que quer que cada um deseje, como cada um quiser. Mora em nós, não está fora de nós. Está tudo que nós precisamos dentro desse corpo que nos habita. Ok? Bom te ver aqui, Elô. Um beijo então para todos vocês. Foi muito bom estar partilhando com vocês desse momento. E quem que vocês quiserem, quem vocês acham que possa se beneficiar dessa live, ela vai para o meu canal do YouTube, então vocês podem partilhar com outras pessoas, né? Ela não vai imediatamente, porque tem um tempinho para baixar e poder levar para o YouTube, mas no máximo em 2 dias ela deve estar lá no meu canal, Renate Miller Canal, assim como as meditações e várias outras palestras que vocês podem acessar, tá? É o poder do agora, sim, é o poder do agora, tá? Dione, bom te ver. Sônia, Vivi, muito bom estar com todos vocês. Um beijo muito grande. Até breve.